Povo do Brasil, povo do mundo, surge mais um alerta que mexe com a opinião pública. O.ms chega a um acordo como o mundo enfrentará futuras pandemias. O que é que vem por aí que já deixa a Organização das Nações Unidas preocupadas com o futuro? Nós iremos ver basicamente aqui nesse canal o que o mundo espera, o que é que vem por aí. Sabemos que o mundo nem se recuperou daquilo que passou entre nós há 5 anos atrás. Milhares de pessoas perderam as suas vidas. E essa correria chamada dia a dia que leva as pessoas a projetar o futuro, como será amanhã. O amanhã não nos pertence, mas existe grandes alertas surgindo e novas doenças chegando. Vivemos uma situação epi e pan, mas isso é notícia séria e nós precisamos nos aprofundar para entender o que é que está acontecendo. Eu convido a você para dobrar muito a sua atenção para nós entrarmos a fundo nesse tema, porque é um tema muito complexo, requer muita nossa atenção para entendermos o que vem por aqui. Aliás, e por falar em tema, eu estou com uma informação, eu não sei se vai dar para trazer agora, mas isso aqui já nos deixa muito mais que alertados. Está chegando por aqui um vírus altamente contagioso que fecha fronteiras na Europa após suspeitas de chamados case biológico. Deixa eu convidar você para se inscrever nesse canal. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Profética. Eu sou Ricardo Santos. Seja comigo, vem para cá, vem. Confirma a sua presença com o seu like, confirma a sua presença com também o seu comentário, deixa sua opinião muito importante. E você que não é inscrito, ao se inscrever nesse canal, você ficará por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, sempre apontando para a escatologia. Muitos que assistem não se inscrevem, então deixa eu convidar você para também se inscrever e acionar a sua notificação para você ficar por dentro dos alertas que acontecem aqui e no mundo. Diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo, diga para mim de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha. Dado o recado, já deixou o seu like, já compartilhou para grupo de igreja, grupo de irmão, grupo da família. Sabemos que as notícias que nós estamos recebendo, os alertas que vêm chegando, são alertas extremamente apocalípticos. Não dá para fugir desse tema. Mateus 24, na sua íntegra, já está se cumprindo. Só falta cumprir. O evangelho será pregado a toda a gente, povos e nações, aí virá o fim. Mas já se cumpriu. Se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriará. Mateus 24, 12, 13 e 14. Agora, um ponto importante, eu gosto sempre de citar Mateus 24, é quando diz ali, nos versículos em que nos cita que no final dos tempos surgiria guerras, rumores, reino contra reino, nação contra nação, epi, pan, e haverá vários terremotos em vários lugares. Então até aqui já se cumpriu tudo. Mas vamos lá, vamos entrar, vamos entender o que está acontecendo. Queria muito trazer para vocês alertas importantes, mas não posso deixar de falar do que mexe com a opinião pública e o que as autoridades globais estão comentando, discutindo. Saiu essa matéria aqui, membros da OMS chegaram a um acordo sobre como o mundo enfrentará futuras Deixa eu botar aqui para baixo, não precisa ver esse detalhe, porque senão o robozinho não notifica ninguém, né? É um assunto que a plataforma não enganja. Por isso que eu conto com compartilhamento para que a gente possa chegar e alertar o maior número de pessoas possível. O ponto importante dessa pauta é entender o que a OMS quer nos transmitir. Aqui, membros cúpula da OMS chegaram a um acordo para enfrentar futuras pandemias. Isso nos deixa claro que alguma coisa vem por aí. Aliás, tantas coisas acontecendo recentemente, no início deste ano, algo aconteceu na China que impactou o planeta. E a OMS resolveu investigar e pediu clareza. Eu gosto muito disso. Todas as vezes que ela se manifesta,
Deixa a sua opinião quanto a isso, porque eu sei que você pensa como eu penso em relação à OMS. E isso nos leva a entender que alguma coisa aconteceu lá, que ninguém falou mais nada, a coisa parece que sumiu. O que estava causando impacto naquela nação, e chegou alguns casos em alguns dos países do chamado metapneumopontium vírus. E isso, quando a OMS entra, ninguém falou mais nada, você não tem atualizações, você não tem notícia. E agora surge a questão da gripe aviária, que preocupa as autoridades sanitárias, principalmente no que chamamos de exportação e importação do produto, o corte de frango. E isso vem chamando muita atenção porque mexe com a economia, mexe com a situação econômica, claro, mas também resulta no final, ao chegar na mesa do consumidor. Como países dos Estados Unidos, e o ovo que custava preço de banana, hoje lá custando em média 50 a 60 reais. No Brasil não é diferente. Seria isso uma resposta? Por que o preço do corte do frango, principalmente dos ovos, está tão caro assim? Bom, tem muita gente pagando uma cartela de 30, 38 reais e outros pagando uma cartela de 20, 28 reais, 15 reais, dependendo da região. Bom, agora vamos entender. A situação é, de fato, criticar. E quando eu pego uma matéria que eu acho que eu ainda quero entrar, vou entrar um pouquinho mais a fundo, acredito eu, ainda vou entrar um pouquinho mais a fundo, antes de falar qualquer coisa, vem algo surgindo por aí, mas ainda vou trazer isso na íntegra, algo altamente contar pontinho de uso que fecha fronteiras na Europa após suspeita de ataque biológico. Vivemos uma era, em um tempo, em que os homens ou alguém provoca e depois trazem a solução? Comenta aqui, qual é a sua opinião? Vivemos em um tempo em que não sabemos, por exemplo, no Brasil, dengo, muda a letra, den, pontinho, pontinho, g. Você vê quanto ela está avançando. Uma outra situação que nós podemos colocar aqui perfeitamente é aquilo que passou por nós, levou milhares de pessoas para o porvir e ainda está entre nós, que até hoje não sabemos de onde vem nem para onde vai. São detalhes importantes. Sabemos que a profecia bíblica de Mateus 21, Mateus 24, Lucas 21, que eu cito sempre aqui no canal. Sempre aqui no canal. Por que sempre, pastor Ricardo? Bate nessa tecla de Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse 6, porque a situação que antecede a volta do Yahshua, do Messias, do Hamachias, é justamente isso. 3 grandes sinais: situação de guerra, situação climática, vários terremotos, a alta temperatura, o clima, né, sofrendo essa mutação, e, por último, a questão epi, pontinho, dêmicas e pan, pontinho, dêmicas. Não tem outra. São alertas. E para provar que isso é tão sério, hoje surge essa informação, que eu acho que é por isso que você veio. A própria Organização Pontinho das Nações Unidas, ela entra com uma questão completamente fora do contexto, não sei se eu posso dizer isso, mas do nada, é do nada. Membros da Organização Mundial da Saúde chegaram a um acordo histórico, diz a matéria, sobre como aprender com o pontinho 19, que levou milhares de pessoas para o além, entre 2020 e 2022, e preparar o mundo para futuras PAN. Os pontos de atrito no caminho para o acordo incluirá compartilhar medicamentos, vacinas de forma justa entre os países ricos. Os negociadores dos Estados Unidos deixaram as discussões depois que o presidente norte-americano Donald Trump iniciou um processo de 12 meses para retirar o país de longe, o maior financiador da OMS, das agências, quando assumiu o cargo em janeiro. Isso aqui é muito importante a gente entender o porquê que eles estão entrando nesse chamado acordo, o que levaram eles a entender após os Estados Unidos tirar o pé
se desligar, porque depois que vazou, não sei se o correto é dizer isso, mas quando chegou a informação aos Estados Unidos, a cúpula da Casa Branca descobriram que tudo que aconteceu na China foi produto de laboratório. Aí vocês já entendem o que é a OMS. Aí entra a questão. Eles tiraram o pé, se desligaram, e essa preocupação de terem um grande aliado longe, como, quem sabe, uma ameaça de trazer futuras verdades sobre questão de epidemia no mundo, levou as Nações Unidas a se prepararem para o que chamam eles de aprender com o que passou para solucionar o que virá. É tão certo isso que fica claro que vem alguma coisa por aí. Eu deixo vocês comentando já. É muito importante o comentário, a opinião de vocês é muito importante. Eu prometo que eu ainda entro mais a fundo na questão para trazer para vocês esses detalhes. Não saiam sem deixar o seu like, compartilhem para muito. Eu quero ver aqui nos comentários agora a sua opinião. E aí, o que vem por aí? O que vocês acharam da postura da OMS? Deixa no comentário, eu volto. Compartilha para o grupo de igreja, grupo de mundo, grupo da família e confirma a sua inscrição no canal. Não esqueça de deixar o like. Deus em Cristo vos abençoe.